Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que a misericórdia, a graça e o poder de Deus chegue na sua casa neste momento. Toque no seu coração, encha sua vida de paz e dê saúde a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para orar segundo a palavra de Deus, crendo que a oração da fé, segundo a palavra de Deus, ela é totalmente eficaz para mudar a realidade, independente de qualquer que seja. Seja bem-vindo ao meu canal, que bom que você está aqui participando desta oração. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever. Isso mesmo, clique aqui no botão logo abaixo, lá está escrito inscrever-se. Basta você clicar e você será mais um inscrito no nosso canal. Ative o sininho para você receber as notificações quando nós postarmos aqui as orações e com certeza você será abençoado. Fique até o final. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero te ajudar a romper, a vencer, segundo a palavra de Deus. Eu sempre digo que se existe uma oração totalmente eficaz, é a oração segundo a palavra de Deus. Quando nós oramos segundo aquilo que está escrito, segundo aquilo que Jesus disse e aquilo que Deus falou, certamente esta oração ela será atendida por Deus lá no céu. E eu quero orar com você segundo a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 11 e o versículo 20. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Glória a Deus. Nós temos o contexto desta situação. Jesus estava entrando em Jerusalém para a festa, e quando ele se aproximou da cidade, ele viu uma árvore, uma figueira frondosa, viçosa, muitas folhas. E Jesus se aproximou dela em busca de um fruto para comer. E diz o texto sagrado que Jesus não encontrou fruto algum naquela figueira. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo: De ti nunca mais alguém coma fruto algum. Jesus entra na cidade e volta no outro dia. E diz a Bíblia que quando eles estão saindo da cidade e passaram de frente àquela figueira, os discípulos perceberam que aquela figueira tinha secado até as raízes. E o apóstolo Pedro vai a Jesus e diz: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E aí Jesus dá uma lição de fé naqueles homens. Qual foi o propósito dele naquela situação? Ensinar aos seus discípulos e ensinar a nós o poder da fé. A fé tem o poder de mudar coisas. A fé tem o poder de mudar situações. Independente de qualquer que seja a realidade. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus começa a agir. Se existe um dispositivo que dispara a ação de Deus nos céus,
com relação à nossa vida aqui na terra é a fé. A fé é tão importante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam ter o seu coração cheio de fé. E agora Jesus ensina a eles que se nós tivermos fé em Deus, tudo aquilo que dissermos acontecerá. Quem sabe você tem vivido um tempo, você tem buscado em oração, você tem clamado, mas a impressão que você tem é que suas orações não estão sendo atendidas. Os seus pedidos não são atendidos, suas respostas não chegam. Você chega a pensar que você é indigno da resposta de Deus. Quem sabe parece que a sua oração bate no teto e não chega até o trono de Deus. Sabe, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho certeza que não é por falta de pedir, não é por falta de clamar, suplicar, não é a falta de intensidade, não é o seu coração, porque você está pedindo com coração sincero, e não é falta de sinceridade, mas muitas vezes é entender o princípio, porque não é por muito pedir, mas é pelo fato de crer. E é isso que Jesus está ensinando para os discípulos, e Ele está ensinando para nós neste momento, porque em verdade vos digo, que qualquer um de vocês, qualquer ser humano, qualquer homem, mulher, seja rico, pobre, seja alguém instruído, seja alguém simples, independente se ele sabe ler ou não, se ele tem conhecimento acadêmico ou não, desde o homem mais culto até o homem mais simples, se ele disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Aqui está o segredo. O segredo não é pedir repetidamente. O segredo não é você colocar ênfase na sua oração. Não é a quantidade de palavras e as repetições. O segredo é não duvidar. Quando eu não duvido, eu falo com tanta convicção, com tamanha propriedade, que aquilo que eu estou falando se torna realidade no mundo espiritual. E Jesus está orientando os discípulos. Ele está ensinando um novo modelo. Não é um modelo de pedir como alguém necessitado. Sabe, às vezes, nós nos posicionamos como pedintes espirituais. E quanto mais nós falamos da nossa dificuldade, da nossa necessidade, da dor, do sofrimento, da escassez, isso rebate em nós, rebate no mundo espiritual e volta em nós potencializado. Entenda que o mundo espiritual é como um espelho. É isso mesmo. Tudo aquilo que nós projetamos reflete de volta em nós. Então, quando alguém começa a falar muito de enfermidade, a enfermidade aparece. Você já notou que às vezes você fala de uma pessoa que há muito tempo você não vê? Uma pessoa que há muito tempo você não encontra? Já faz tempo que você não se comunica com ela? E de repente você fala naquela pessoa, vem à memória, você fala o nome dela, comenta numa conversa, e logo no outro dia você sai pela rua e você se depara com aquela pessoa. E você diz assim: fulano, falei em você ontem. Parece coincidência, mas não é coincidência. É um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele reflete os nossos sentimentos. Ele reflete a nossa intenção. Ele reflete as nossas palavras. E ele reflete a nossa fé. Quando eu falo com propriedade sobre algo que eu estou sofrendo, o sofrimento reflete em mim e ele se estabelece na minha vida. Quando eu falo muito de uma dor e de um problema, aquele problema se agrava, potencializa. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Veja que Jesus não repete
que a figueira secou. Quem está dando a notícia são os discípulos, mas ele está dando uma lição de fé. Qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Meu irmão, minha irmã, se você crê naquilo que você declara, se você crê naquilo que você profetiza, se você crê naquilo que você está orando, nas palavras que saem da sua boca, mas que foram geradas no íntimo do teu coração, com fé, convicção e confiança, tudo isso que você está dizendo se efetuará. Eu não estou dizendo que é um passe de mágica. Eu não estou trazendo para você uma nova doutrina. Eu estou apenas lhe mostrando algo que está na palavra de Deus, que já foi escrito há 2000 anos atrás, e que os profetas praticavam, que os discípulos de Jesus praticavam. Pedro aprendeu isso de uma forma tão prática, que depois de algum tempo, ele está indo com João para o templo orar, e diz a Bíblia no livro de Atos, que ali na porta do templo havia um homem aleijado, e ele estava ali há 42 anos naquela situação. Todos os dias ele era colocado à porta do templo para pedir esmolas. E quando Pedro e João estão passando, aquele mendigo, como de costume, estende as mãos e pede uma moeda. E a palavra de Deus afirma que Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem se levantou. E imediatamente os pés e os nervos das pernas se firmaram. E ele se pôs de pé com um salto. Diz a Bíblia que ele entrou pelo templo saltando e glorificando a Deus. E foi um grande espanto. As pessoas ficaram espantadas porque conheciam aquele homem há 42 anos. Naquela situação, enfermo, aleijado, mendigando, mas uma palavra que saiu da boca de Pedro. Pedro entendeu que o princípio da fé pode mudar a realidade que está ao nosso redor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a fé que existe e habita no seu coração, ela é suficiente para mudar a sua situação. Ela é suficiente para você declarar o teu milagre. Não sou eu que estou dizendo, não é uma invenção nova. O próprio Cristo disse isso. Qualquer pessoa que disser a este monte, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração. Jesus está falando de algo absurdo. Ele está falando de algo grandioso. Você já parou para pensar uma montanha se mover e se lançar ao mar? Jesus está super relativizando, supervalorizando. Para quê? Para que nós possamos entender que por maior que seja a dificuldade, não importa o tamanho do milagre que você precisa. Quantas vezes você olha ao redor e diz, mas isso é muito difícil de acontecer. Quantas vezes eu mesmo já disse isso. Quantas vezes em situações difíceis eu disse, é muito difícil. É quase impossível. E aí eu disse uma palavra que Deus agrada, só um milagre. Mas quando eu disse só um milagre, eu criei no milagre, eu declarei o milagre. Eu me lembro que em certa situação, eu sempre usava a frase, eu não vejo a hora disso acontecer. E um dia, o Espírito Santo de Deus me despertou, e eu comecei a mudar essa frase. Eu parei de dizer não vejo a hora, porque quando eu digo eu não vejo a hora, eu estou declarando que não vai acontecer. Eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo a hora disso acontecer. Querendo ou não, isso é uma declaração, parece uma simples colocação verbal da língua portuguesa. Talvez pareça uma gíria, uma coisa comum, mas isso tem uma verdade por trás disso. Eu não vejo a hora, então eu estou declarando que não vai acontecer.
Então eu mudei a minha frase e comecei a dizer: eu já estou vendo acontecer. Está prestes a acontecer. Está chegando a hora de acontecer. Eu declaro que está chegando o momento. Eu já estou contando os minutos, eu estou contando as horas, porque vai acontecer. E sabe, as coisas começaram a mudar. O quadro começou a se modificar. A situação começou a tomar outro rumo. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Entenda que há um poder glorioso nas nossas declarações. Se você ler a Bíblia, todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou dando um comando. Ele disse à figueira: ninguém mais coma fruto de você. Foi um comando, foi uma ordem. Jesus não se juntou aos discípulos e disse: vamos fazer uma campanha de oração para que essa figueira morra. Não, ele liberou uma palavra. Não há nada de errado nas campanhas, não há nada de errado em fazer orações. A questão é como nós estamos usando essas palavras. A questão é como nós estamos usando a nossa fé. Jesus simplesmente liberou uma palavra. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele não fez uma longa oração clamando a Deus para que Lázaro ressuscitasse. Muito pelo contrário, ele disse aos homens que estavam ali: retirem a pedra. E quando a pedra do sepulcro foi retirada, ele declarou a sua voz. Jesus deu um comando de autoridade e poder. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E imediatamente o morto ressuscitou. E eu pergunto para você: quando é que Deus vai fazer o milagre? Quando é que a sua resposta vai chegar? Quando é que a bênção virá? E eu digo que é agora, é nesse momento. Quando é agora? Porque Deus age através das nossas palavras quando nós não duvidamos e cremos no nosso coração que isso vai acontecer. E eu quero convidar você neste momento a começar a examinar a vida de um outro ângulo, começar a prestar atenção nessas palavras que Jesus disse. Em momento algum você vê Jesus implorando por um milagre, implorando por uma bênção, implorando por uma solução. Você o verá todas as vezes declarando o milagre. E eu gostaria de convidar você neste momento a declarar a sua bênção, a declarar a cura na sua vida, a declarar a limpeza do seu corpo dessa enfermidade, essa infecção, essa inflamação, essa virose, quem sabe esse tumor que está alojado no seu corpo. Eu quero convidar você a crer nesta palavra que o próprio Cristo diz e não duvidar em seu coração. Crer que assim como você disser, lhe será feito, como diz o versículo 23. Eu vou ler novamente para você. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, não duvide, creia que esta palavra é verdade, creia que tudo é possível ao que crer. E ele continua dizendo: mas crer que se fará aquilo que diz. Creia que acontecerá aquilo que você diz. Creia que quando você diz que o seu corpo, neste momento, recebe saúde, cura e restauração, isso acontecerá. Creia que quando você disser que o seu filho será liberto, isso acontecerá. Creia que quando você disser que as portas se abrirão diante de você a partir de hoje, isso acontecerá. Creia que quando você disser que o seu casamento está sendo restaurado por Deus, isso acontecerá. Creia que quando você disser que a sua vida financeira vai mudar a partir de hoje, e as portas se abrirão, os céus se abrirão, para que venha provisão na tua vida, isso acontecerá. E assim se fará na sua vida. É isso que Jesus está ensinando. Não duvide em seu coração, mas creia que se fará aquilo que diz.
Sabe, muitas vezes nós ficamos perguntando a Deus qual é a vontade dele. E sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você abra a sua boca e diga aquilo que você crê. Declare aquilo que você crê. Faça isso agora. Faça isso daqui 30 minutos. Faça daqui 1 hora, daqui 1 hora e meia. Repita daqui 2 horas. Continue repetindo a cada meia hora. Vá declarando aquilo que você crê. Vá falando como você crê. Vá profetizando segundo aquilo que você crê. Você não precisa saber as palavras certas. Muitas pessoas ficam me perguntando, mas quais são as palavras certas? Não tem uma palavra certa. Não existe um conto de mágica. Não existe uma palavra mágica. Jesus disse, crê que se fará aquilo que diz. É aquilo que sair da sua boca, na sinceridade do seu coração, na confiança da sua alma, na firmeza do seu espírito, e você declara com ousadia e fé, e diz, e segundo aquilo que você diz, assim lhe será feito. Eu não sei se você tem condições nesse momento, de depois da oração observar o texto. Se você for conferir na Bíblia, Marcos capítulo 11, e o versículo 23 que nós estamos lendo, a última frase, Jesus está dizendo, tudo o que disser lhe será feito. Nós temos 3 palavras-chave. A primeira, não duvide. A segunda, creia que se fará aquilo que você diz. A terceira palavra, tudo o que disser lhe será feito. Tudo. Para mim, tudo. Não existe limitações. E Jesus está dizendo tudo o que você disser. Sabe qual é a palavra que nós estamos vendo aqui diante de nós? É um recado de Deus poderoso. É uma mensagem poderosa do Espírito Santo. Uma instrução vinda diretamente do Cristo, Filho de Deus. E Ele está dizendo, se você crer no seu coração, se você não duvidar, que assim fará como você diz, tudo aquilo que você disser vai acontecer. Eu creio nessa palavra. E eu quero te convidar a crer nisso também. E nesse momento eu quero orar com você. E nesta oração nós vamos fazer declarações de fé. Nós vamos fazer declarações de milagres. Nós vamos fazer declarações de bênçãos. Declarações de cura. Declarações de libertação. Declarações de restauração. E nós não duvidamos. Eu quero unir a minha fé à sua fé, porque nós não duvidamos que se fará aquilo que nós estamos dizendo, e tudo aquilo que nós dissermos será feito. Mas antes da oração, eu convido você a compartilhar esta oração com alguém. Vai lá e clica no botão compartilhar. Envia para 10 pessoas. Quem sabe tem um amigo que você precisa de enviar essa mensagem para ele. Eu gostaria que você compartilhasse com ele. E nós vamos orar neste momento. Onde você estiver, pensa naquilo que você tanto precisa. Visualiza não o seu sofrimento, mas visualiza a solução. Se você está sentindo uma dor nesse momento, comece a imaginar você sem essa dor. Se você está vivendo uma situação de escassez, as portas estão fechadas, tudo está dando errado, você está vivendo um momento crítico e difícil na sua vida, não fique pensando nisso agora. Comece a pensar como será a sua vida sem essas dívidas, sem essa escassez, sem essa dificuldade. Comece a visualizar a sua casa em paz. Comece a visualizar a sua mesa repleta e farta. Visualiza os seus filhos, a sua família, seus amigos ao redor da mesa. Ouça o riso das pessoas. Ouça a alegria das pessoas. Conecte-se com a sua realidade, com aquilo que você quer que aconteça. E se você não duvidar em seu coração e crer que isso se fará, tudo aquilo que você disser acontecerá.
Está escrito na Bíblia. Não é uma invenção minha. O próprio Cristo diz, e ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não vão passar. E essa palavra é espírito e vida para você. Onde você estiver, feche os seus olhos agora. Comece a imaginar, comece a pensar, visualizar, até o ponto de poder ver, crer e sentir. Sinta a realidade daquilo que você tanto deseja. Sinta a realidade do seu corpo curado, livre das dores, das enfermidades, das limitações. Se veja movimentando tranquilamente, vivendo a vida de forma saudável. Veja a sua casa feliz, a sua família feliz. Veja um milagre já acontecido na tua vida. E comece agora a declarar isso. Declare aquilo que você quer viver. Não declare a sua realidade, não diga aquilo que você precisa, mas declare aquilo que você quer viver. Que no seu coração você acredita que é possível viver. Que na sua mente você imagina que há condições de você viver. E que no seu espírito você crê que Deus fará segundo aquilo que você crê. E eu declaro em nome de Jesus neste momento. E eu declaro saúde no seu corpo. Eu declaro que as células do seu corpo agora começam a se reconstruir, a se restaurar. Há uma restauração vinda diretamente de Deus, de uma forma poderosa e milagrosa. E este milagre toma todo o seu sistema circulatório, cada célula do seu corpo, cada glândula, cada molécula, cada órgão do seu corpo agora é tomado pelo poder milagroso do Cristo de Deus. E tudo aquilo que é ruim vai saindo agora. Todos os órgãos são restaurados. Toda infecção, inflamação vai saindo agora. Os tumores vão se desfazendo para que sejam expelidos em nome de Jesus. E o milagre acontece. A restauração, a reconstrução do sistema nervoso, a restauração do sistema digestivo, do sistema circulatório, dos pulmões, do coração, do fígado, em nome de Jesus, os ossos, os nervos, a pele, tudo agora é tomado pelo poder milagroso do Cristo de Deus, para que você seja curado e restaurado em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora. Se manifeste a saúde, se manifeste o bem-estar, se manifeste agora a completude em todo o seu organismo. Em nome de Jesus eu declaro a paz. Eu declaro a paz nas suas emoções. Toda preocupação, todo medo, toda rejeição, toda angústia, toda agonia, toda tristeza, em nome de Jesus Cristo agora, toda depressão, sai agora. Todo espírito de depressão, sai agora. Todo espírito de rejeição, sai agora. E agora você se declara em paz. Eu declaro você saudável, vivendo a vida, trabalhando, lidando com as pessoas, vivendo uma vida social e familiar tranquila, feliz e pleno diante do Senhor. Curtindo seus familiares, seus amigos, podendo ir e vir em paz, saudável. A alegria de Deus agora toma o seu coração, a sua mente, as suas emoções. E você é cheio da alegria do Senhor. Tudo aquilo que está travado na sua vida agora está perdendo o seu lugar,
Está vindo de Deus uma resposta. Os céus estão se abrindo e eu declaro agora, eu declaro fartura, eu declaro portas abertas, eu declaro o recurso de Deus vindo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu declaro uma provisão divina chegando até você agora. Eu declaro a resposta vindo, a mensagem chegando, a pessoa te ligando e a resposta vem do advogado, do banco, da empresa, do juiz. Parece que a resposta vem do homem, mas o decreto vem do céu agora, para te dar a vitória, para trazer a resposta. E a partir de hoje, você vai viver segundo aquilo que você declara. Você viverá segundo aquilo que você crê. Você vai tocar, ver, sentir, se alegrar com aquilo que Deus está te dando. Uma restauração dos céus está chegando agora. Uma restauração espiritual, emocional e financeira está chegando agora. Portas estão se abrindo. Algo está acontecendo, um reboliço acontece no mundo espiritual e as coisas começam a chegar no lugar. Porque nós cremos, sem duvidar. Porque tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você declarou, acontecerá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Onde você estiver, diga: eu creio. Simplesmente diga esta frase: eu creio. Agora você vai nos comentários e digita: eu creio. Isso, escreve: eu creio. E quando você declara e você escreve, você faz disso um documento no mundo espiritual. Essa declaração, quando ela é patenteada por Deus, ela se torna um decreto na sua vida. Porque Deus fará, assim como se diz. É o que nós acabamos de ler, é o que nós acabamos de profetizar, segundo a palavra de Deus de Marcos capítulo 11, versículo 23. Tenha fé, crê somente, porque assim o Senhor fará na sua vida. Antes de terminar, eu gostaria que você compartilhasse essa oração com aquela pessoa que você lembrou o nome dela durante a oração. Em algum momento em que nós estávamos orando, declarando essas palavras, em algum momento em que eu estava ministrando, na sua mente veio uma pessoa. Eu sei que veio o nome de alguém, você lembrou de alguém. E essa pessoa é uma pessoa muito importante para você. Eu gostaria que você enviasse essa oração para esta pessoa. Eu gostaria que você dissesse para ela: olha, no momento da oração, eu me lembrei de você. Envie essa oração para ela. Porque eu tenho certeza que não foi por acaso que você se lembrou dela. Você só se lembrou dessa pessoa porque o Espírito Santo de Deus te direcionou para isso. E Ele te direcionou para que você pudesse ser um canal de bênção na vida desta pessoa amada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continue participando das nossas orações e creia, o Senhor tem o melhor para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.